Bom dia, turma. Hoje vamos trabalhar a isomeria espacial ótica. Então, existem alguns compostos químicos que eles apresentam atividade ótica. E o que é isso? Esses compostos químicos eles têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Vamos conhecer mais detalhadamente sobre isso. Então, como é que funciona? A luz que sai direto de uma fonte luminosa, ela transita em todos os sentidos, ou seja, não possui nenhum polo específico pelo qual as ondas de luz vibram. Esta luz, portanto, a gente diz que ela não é polarizada. Então, nessa figurinha aí, que vocês conseguem visualizar, ele mostra as ondas eletromagnéticas, transitando em diversos sentidos, sentidos para cima, para o plano, para baixo, plano para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, as oscilações do campo elétrico e magnético podem ocorrer em todos os possíveis planos perpendiculares à direção de propagação, certo? Quando essa luz ela passa através de um polarizador, a luz que antes vibrava em todos os planos possíveis, agora passa a vibrar em um único plano. Quando isso ocorre, a gente diz que essa luz agora é uma luz plano polarizada. Se fizermos essa luz plano polarizada passar por uma amostra de compostos químicos contendo alguma substância, se o feixe de luz ele desviar, o ângulo, então se ele desviar para a direita, a gente diz que a substância é destrógera. Ela tem a capacidade de desviar a luz plano polarizada em um ângulo X para a direita. Ou se ela desviar para a esquerda, dizemos que ela é uma substância levógera. Então, podemos dizer que essas duas substâncias, tanto a destrógera como a levógera, elas são oticamente ativas. Então, as substâncias é dita ótica quando ela tem a capacidade de desviar a luz plano polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Entretanto, se a luz não sofrer desvio nenhum, dizemos que essa substância é oticamente inativa. Então, nessa figura de baixo, vocês conseguem visualizar a luz natural transitando em todos os sentidos. Quando ela passa pelo polarímetro, o polarizador aqui, ela passa a transitar em apenas um único sentido. E depois, nessa figurinha aqui do lado direito, a gente consegue observar que quando essa luz plano polarizada ela atravessa uma amostra química, ela tem a capacidade, por exemplo, se a substância for oticamente ativa, ela tem a capacidade de desviar o plano que antes estava na vertical, acontece um desvio angular positivo. Se esse desvio for positivo, a gente diz que o isômero é destrógeno, se ela desviar para a direita. Se essa luz plano polarizada, ao atravessar a amostra, desviar o sentido para a esquerda, observe, antes ela estava no sentido vertical, e desviou para a esquerda, então ela vai ter um ângulo menos alfa, certo? Então, a gente diz que esse isômero é o isômero levógero. Mas quando é que a gente diz que a substância possui atividade ótica, A gente já começou a falar sobre isso. Então, ela possui isômeros oticamente ativos quando os compostos da mesma forma molecular, porém com propriedades químicas distintas, pelo fato de terem conformações espaciais diferentes. Ela pode desviar o plano de luz polarizada para a esquerda, nesse caso chamado levógeno, ou para a direita, nesse caso chamado destrógeno. E ela deve possuir no mínimo um carbono quiral, ou seja, um carbono assimétrico, que faz com que a molécula toda ela seja assimétrica. E é essa simetria que causa justamente o desvio da luz plano polarizada.
Mas afinal, o que é um carbono quiral? Né? Então, um carbono quiral é o carbono que tem todos os grupos ligados a ele diferente, o que faz dele ser um carbono assimétrico. Então, aí vocês conseguem visualizar que nós temos uma molécula onde o átomo central é o carbono, né? E ligado a ele nós temos 4 grupos diferentes. Então, aí o grupo R1, R2, R3 e R4, onde esses 4 grupos, gente, são diferentes. Então, se eu tenho um átomo de carbono que tem 4 grupos diferentes ligados a ele, eu posso dizer que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico, certo? E quando a gente coloca uma substância que tem um carbono quiral, né, ou carbono assimétrico na frente do espelho, o que acontece? Vamos ver aqui, ó, a imagem refletida no espelho de qualquer coisa assimétrica não se sobrepõe perfeitamente à coisa real. Então, por exemplo, se a gente colocar a nossa mão esquerda na frente do espelho, a imagem refletida por ela é idêntica à nossa mão direita. Porém, quando a gente vai, né, tentar sobrepor uma sobre a outra, né, elas não encaixam com perfeição. Então, né, a imagem refletida por ele é idêntica à nossa mão direita, a qual não se sobrepõe com perfeição à outra. Então, observe aí, ó, que eu tenho, né, a mão esquerda, um espelho entre as mãos aí, ó. Eu tenho uma figurinha de uma mão, depois uma linha azul representando o espelho e depois a imagem dessa mão, certo? Então, quando eu tento pegar essa mão esquerda e colocar em cima da mão direita, que é a imagem, né? A imagem da esquerda, elas não sobrepõem, os dedos não ficam perfeitamente encaixados, certo? Então, eu digo que nossa mão é um exemplo de um composto assimétrico, uma substância, um objeto assimétrico. Já nesse outro caso de baixo, eu tenho uma garrafa. Quando eu coloco essa garrafa na frente do espelho, eu tenho a mesma imagem, certo? Então, esse composto consegue se sobrepor um por cima do outro. Então, se eu colocar a garrafa em cima da imagem, eles vão se sobrepor, não vão? Então, eu posso dizer que esse composto aqui, ó, composto não, esse objeto, que é a garrafa, ela tem simetria, certo? Deixa eu passar aqui o slide. Então, o mesmo ocorre com moléculas assimétricas. Então, os isômeros oticamente ativos acontecem com moléculas assimétricas que têm carbono com assimetria. Como um dos carbonos ele é quiral, haverá então nesse caso 2 conformações espaciais diferentes para uma mesma estrutura. Então, se eu tenho uma amostra que tem um carbono quiral, eu vou ter 2 conformações, 2 isômeros espaciais diferentes para a mesma estrutura, o que determinará 2 compostos com propriedades químicas diferentes, 2 isômeros. Primeiro, uma conformação vai ser espacial e a outra exatamente igual à imagem dela no espelho. Aqui não se sobrepõe com perfeição a ela. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho esse composto. Observe que o elemento central é o átomo de carbono. Esse átomo de carbono, né, tem aqui uma bolinha, tipo um asteriscozinho, que representa que esse carbono ele é assimétrico, ele é quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes, ó. Um hidroxila, OH, um grupo COOH de ácido carboxílico, um hidrogênio e um grupo metil, CH3. No momento que a gente coloca esse composto na frente do espelho, observem aqui, ó, a molécula no formato 3D, né? E esse pontilhado, gente, quer dizer que é um espelho. Então, no momento que eu coloco um espelho, observem, tudo que está próximo ao espelho, eu vou desenhar a imagem dela próximo ao espelho também. Então, aqui eu coloco a minha amostra, coloco pontilhado que representa o espelho, e quando eu vou desenhar a imagem dela, a imagem, ó, o COH, então o hidrogênio está próximo do espelho, então a imagem dela vai ter o HOOC próximo ao espelho. O hidrogênio que está aqui representado com ligação para baixo, né, ó, para trás, para baixo, próximo ao espelho, eu vou ter a mesma representação, próximo ao espelho, para trás. Certo? Então, ó, observe que a minha estrutura é um isômero, a imagem dela é outro isômero.
ao par desses dois isômeros, né, a gente diz que eles são enantiômeros. Então, a minha estrutura e a imagem dela, o par de substâncias, essas duas substâncias, elas são chamadas de enantiômeros, certo? Um vai ser o destrógeno e o outro vai ser o levógeno. Um vai desviar para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. Seus isômeros destrógeno e levógeno desviam a luz com o mesmo ângulo, porém em sentidos diferentes, certo? Então, aqui tem outra figura que ele diz desvio para a esquerda, né, ó, com ângulo menos alfa, chamado levógeno. Desvio para a direita é o mais alfa, destrógeno. E a mistura racêmica, né? O que é isso? Então, a mistura racêmica é aquela formada por quantidades iguais do destrógeno e levógeno, certo? Então, vocês viram que a minha estrutura, no momento que eu coloco no espelho, ela vai gerar a imagem dela. Essa imagem não se sobrepõe à molécula real, certo? Então, quando isso acontece, isso vai acontecer quando eu tenho molécula com carbono quiral, certo? Com moléculas com assimetria. Então, eu posso dizer que essas duas substâncias são dois isômeros, certo? E esses isômeros, um vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Porém, quando eu tenho esses dois isômeros, porém com quantidades iguais de formação, certo? Quando eu tenho quantidades iguais da molécula de destrógeno e levógeno, e essa molécula não consegue desviar o plano da luz polarizada. Então, professora, não ficou claro. Vamos de novo, gente. Quando eu tenho quantidades iguais da molécula de destrógeno igual à quantidade da molécula de levógeno, quando eu tenho as duas a mesma quantidade, elas não conseguem desviar o plano da luz polarizada. Por quê? Na verdade, ela desvia o plano da luz polarizada. Porém, como elas estão em quantidades iguais, no final das contas, esse desvio é anulado, porque um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, e no final das contas a gente anula o desvio, certo? Então, vamos ver aqui, ó. O isômero D, ele desvia o plano da luz polarizada em um ângulo alfa, positivo. E o isômero L desvia a luz plano polarizada em um ângulo menos alfa. Então, no caso, quando eu tenho um racemato, misturas iguais do destrógeno e levógeno, eu vou ter o alfa, o desvio alfa positivo, menos o desvio alfa, né? E o total vai ser um ângulo de 0 graus. Então, se um desvia para um lado e o outro desvia para o outro, e eu tenho quantidades iguais, então o desvio angular vai ser 0, certo? Então, como não vai haver desvio da luz plano polarizada ao ser atravessada, a mistura racêmica é chamada como isômero opticamente inativo, representado pela sigla IOI, isômero opticamente inativo. Certo, gente? Então, mistura racêmica, eu tenho a mesma quantidade de destrógeno e levógeno, e devido a isso, eles vão, como eles desviam, né? No mesmo ângulo, só que para lados opostos, no final a gente vai ter o desvio anulado. Então, a gente diz que a mistura racêmica, ela é opticamente inativa. Até então, a gente falou de carbono quiral, carbono assimétrico. Mas como é que a gente pode identificar uma molécula quiral? Né? Então, primeiro, observar se a molécula possui um centro de quiralidade ou um carbono quiral. Então, se ela possui um centro quiral, a molécula em si vai ser quiral. 2. Para ser uma molécula quiral, basta que uma única região da molécula não coincida com a outra imagem. Então, nesse exemplo aqui, ó, tem essa estrutura onde o átomo central é uma bolinha em preto, representa como se fosse o carbono. Em cima, X, Y, Z e Dibolon. No momento que a gente coloca o espelho aí no meio, né, a gente faz o desenho da imagem dela, certo? E no momento que eu vou tentar, como está representado aqui embaixo, que eu vou tentar colocar a substância em cima da imagem, tentar sobrepor uma em cima da outra, o que é que vai acontecer? Elas não vão se sobrepor. Observe que o Y aqui embaixo, ó, não vai coincidir com o Y. O X e o X coincidem,
porém o W com W não coincide, certo? Então, se pelo menos uma região da molécula não coincidir, então a gente diz que a molécula ela é quiral. Esse composto aqui, ó, que está numerado como 3, né? Esse composto 3 e esse composto 4, eles não são superponíveis, eles não se sobrepõem. Então, a gente diz que eles são enantiômeros, certo? O par de moléculas aí são enantiômeros, um destrógeno e o outro levógeno. Continuando, como identificar a molécula quiral? 3. Moléculas quirais, elas não possuem plano de simetria, certo? Então, o que é esse plano de simetria? É um plano imaginário que divide a molécula ao meio, de tal forma que as duas metades são reflexos especulares uma da outra. Então, observe aqui, gente, ó. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. O exemplo 1 é o 2-cloropropano. Observem aqui que o carbono do centro, ele tem como ligante o cloro, do lado direito o CH3, metil, para baixo o hidrogênio, para o lado esquerdo o CH3, certo? Observe que o ligante CH3 está 2 vezes, certo? Então, aqui, ó, para o carbono ser quiral, todos os ligantes têm que ser diferentes, certo? Todos. Então, no momento que eu passo, ó, um plano imaginário bem no meio da molécula, que está representado por essa linha vermelha, né? Quando eu coloco um plano imaginário, né? Nesse caso desse primeiro exemplo, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. Concorda comigo? Eu passei um plano imaginário bem no centro, então do lado eu vou ter o CH3, do outro lado também um CH3. Então o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então eu posso dizer o quê? Que essa molécula ela tem simetria. Então se ela tem simetria, a minha molécula total ela é aquiral, certo? Para ela ser quiral, ela tem que ter, né, um carbono quiral e ser assimétrica. Nesse segundo exemplo, eu trouxe o 2-clorobutano, é outra substância, certo? É outro composto. Então, aqui no caso, observe que o carbono do centro, em cima tem um ligante hidrogênio, do lado tem um ligante etil, abaixo um ligante cloro e do outro lado esquerdo um ligante CH3. No momento que eu passo um plano imaginário bem no centro, na metade da molécula, o que é que vai acontecer? Essa linha vermelha está representando justamente um plano imaginário para a gente ver se a molécula é simétrica ou não. Então, o lado esquerdo, gente, vai ser diferente do lado direito. Então, CH3, ó, de um lado nós vamos ter CH3 e do outro lado vamos ter o CH2, CH3. Então, a molécula gerou 2 lados diferentes. Então, eu posso dizer o quê? Que essa molécula não é simétrica, não possui simetria. Ela é assimétrica. Então, se ela é assimétrica, eu posso dizer que essa molécula ela é quiral. Ok? Ficou claro? Então, para eu identificar uma molécula quiral, eu tenho que saber se ela tem um centro quiral, né? E se a molécula tem plano de simetria, né? Então, se ela tiver plano de simetria, ela é aquiral. Se ela não possuir simetria, for assimétrica, é uma molécula quiral, ok? Na próxima aula vamos trabalhar justamente como nomear esses enantiômeros. Até mais.